Olá, meninos, meninas, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa se cuidando. Então, vamos continuar aí o desenvolvimento dos nossos trabalhos, né? Lembrando que a gente vem falando aí, já falamos, né? Sobre ótica, fenômenos que envolvem a luz, falamos de refração, falamos de lentes e fechamos aí, por enquanto, pelo menos, esse conteúdo sobre ótica. Pois na última aula a gente já começou aí na temática sobre propriedades térmicas da matéria. E hoje vamos continuar dentro dessa temática com alguma coisa mais específica que refere-se à quantidade de calor. São duas aulas, né? Aula 11 e 12, mas eu vou dividir em duas partes aí para a gente poder desenvolver com bastante calma. Então, a aula de hoje, o tema da aula de hoje, quantidade de calor. Aulas 11 e 12 da apostila de vocês. Como eu disse, a gente vai dividir em duas partes aí, beleza? Então, olha só. Nossos objetivos, né, da aula de hoje. Como a gente quer definir aí quantidade de energia, quantidade de calor, a gente vai primeiro definir duas grandezas, que é capacidade térmica e calor específico, e depois sim estabelecer a equação para calor sensível. Antes da gente começar necessariamente com esse novo assunto, vamos lembrar aí o que a gente abordou nas últimas aulas, na verdade na última aula, no último encontro, né? Que era uma introdução aí a essa temática de propriedades térmicas da matéria. Então a gente lembrou o que é temperatura. Temperatura aí tem relação com a energia cinética das partículas que compõem um determinado material, né? Então, de maneira mais formal, a gente pode estabelecer aí temperatura é um modo para medir, traduzir essa energia cinética média aí das partículas, ou de um jeito mais simples, o quão agitados estão as partículas que compõem um determinado material. Definimos também calor, energia que flui de um corpo para outro, enquanto tiver uma diferença de temperatura entre eles, né? Então é importante, e aqui eu quero reforçar essa diferença entre temperatura e calor. Então temperatura faz parte de um corpo e tem relação aí com as suas partículas, energia das suas partículas. Já calor não, é energia também, mas energia em trânsito. E para ter calor eu tenho que ter dois sistemas, dois corpos, e tenho que ter uma diferença de temperatura entre esses dois corpos para aí sim ter esse fluxo de energia. Falamos também sobre equilíbrio térmico. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? Falamos também sobre equilíbrio térmico, que é o momento em que esses dois corpos em contato térmico atingem a mesma temperatura. Não necessariamente dois, né? Podem ser três, mais corpos, mas vamos pensar em dois corpos aí. Quando dois corpos atingem a mesma temperatura, eles vão atingir o equilíbrio térmico. E quando eles atingem o equilíbrio térmico, não tem mais fluxo de energia, não tem mais a ideia de calor. Beleza? Isso foi então o que a gente viu no nosso último encontro, aí a definição de calor, aí reforçar, né, essa diferença entre calor e temperatura, e aí também falamos sobre mecanismos de transferência de energia. Hoje então a gente vai falar um pouquinho mais sobre quantidade de calor. Então a gente quer mensurar no final das contas quanto de energia eu preciso para realizar uma determinada ação. Lembrando que quando eu forneço energia térmica para uma substância, para um objeto, dois efeitos aí são bem perceptíveis, né? O efeito mecânico, que é a dilatação ou a contração, se eu tirar a energia, né? Mas se eu fornecer energia, um efeito aí bem perceptível é a dilatação, e um outro efeito, que é um efeito mecânico, esse da dilatação, um outro efeito é o efeito térmico. Esse efeito térmico pode ser notado de duas formas, ele pode aparecer de duas formas. Ou com uma alteração na temperatura, ou com a mudança de estado. Ou seja, eu tenho um pouquinho de água, forneço energia para essa água, eu posso ter uma mudança na temperatura, eu posso ter uma mudança de estado. O que nós trabalharemos agora é a quantidade de calor necessária para uma mudança na temperatura, que é a chamada, que é o nomeado como quantidade de calor sensível. Então, esse calor sensível é a quantidade de energia necessária para promover uma alteração de temperatura em um corpo.
eu tenho aqui, então, já que eu estou falando de energia, quantidade de calor, né? A unidade no sistema internacional é joule, mas é muito usual nessa temática eu tratar de caloria. Então, eu dar uma resposta em termos de quantidade de calor em calorias. Já que no sistema internacional eu tenho joule, só que é muito usual utilizar calorias, eu tenho esse fator de conversão aqui também, né? Que vira e mexe vai ser útil aí para vocês, para nós, ao longo do desenvolvimento de algum problema. Então, uma caloria, 4,2 joules. Beleza? Então, o que a gente vai estudar é isso, quantidade de calor, quantidade de energia necessária para promover a alteração de temperatura em um objeto. Só que para chegar nessa definição de quantidade de calor, a gente precisa aí estabelecer duas grandezas primeiro. Primeira, capacidade térmica de um corpo. Então, o que é capacidade térmica de um corpo, né? De uma maneira formal, uma definição formal, quantidade de energia que eu forneço ou retiro para provocar uma alteração de temperatura. A chave dessa grandeza, que é simbolizado por essa letra C maiúscula, estou dando ênfase no C maiúsculo aí, porque a gente vai ter uma outra grandeza que é simbolizada por um C minúsculo. Então, a chave da capacidade térmica é que ela relaciona a quantidade de calor com o corpo inteiro, independente do tamanho ou da massa. Então, eu tenho aqui dois objetos, por exemplo, A e B, forneço a mesma quantidade de calor, mas cada um deles vai ter uma variação de temperatura diferente. Então, aqui eu tenho uma temperatura inicial, que era a mesma para os dois, só que o corpo B atingiu essa temperatura e o corpo A já teve uma variação muito maior. A capacidade térmica, então, é essa relação entre a quantidade de energia que eu forneci, nesse caso aqui foi a mesma energia para os dois corpos, em função da variação da temperatura ocorrida, que foi diferente para cada um deles. Então, eu tenho duas capacidades térmicas diferentes aqui. Eu vou ter a capacidade térmica do corpo A e a capacidade térmica do corpo B, em função da diferença de temperatura, de variação de temperatura que aconteceu entre os dois. A relação matemática, então, que a gente utiliza para mensurar isso, é isso daqui, ó. Capacidade térmica é a quantidade de calor em função aqui, né, da variação de temperatura, ou razão entre quantidade de calor e variação de temperatura. Claro que eu posso escrever também a quantidade de calor aqui em função da capacidade térmica. Então, eu posso estabelecer essas duas formas de escrever essa equação, mas aqui no lado esquerdo eu tenho a capacidade térmica de um corpo, né? Então, a capacidade térmica, quantidade de calor dividido pela variação de temperatura ocorrida. Já que eu tenho essa primeira relação matemática, vou formalizar aqui nessa tabela as unidades. Então, se eu tenho quantidade de calor, simbolizado pelo Q maiúsculo aqui, em Joule, e variação de temperatura em Kelvin, minha capacidade térmica vai ser em Joule por Kelvin. Isso no sistema internacional. Mas é muito usual aí a gente utilizar a capacidade térmica com essa unidade de caloria por grau Celsius. A caloria a gente pode ser necessário uma transformação. Já a temperatura aqui, como eu estou falando de variação, se vocês se recordam, mas variação em graus Celsius corresponde a uma mesma variação em Kelvin. Então não precisa ter uma mudança aqui quando a gente fala da temperatura, somente aqui da energia, da quantidade de calor. Beleza? Então, quantidade de calor definido aí, capacidade térmica, desculpa, definido pela quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, essa foi nossa primeira grandeza. Essa grandeza está associada ao corpo. Importante isso, porque isso dá margem para a gente explicar nossa próxima grandeza, que é o calor específico, simbolizado pela letra C, da substância. Por que eu estou reforçando aqui da substância? Porque a capacidade térmica, a gente pegou um corpo e viu o que acontecia com ele. Agora a gente vai pegar uma substância e trabalhar com a variação de temperatura por unidade de massa. Então, na verdade, o calor específico nada mais é do que a capacidade térmica dividido pela massa do corpo. Como que a gente traduz isso aqui antes de a gente chegar na equação matemática? Então, aqui, ó, se eu tenho um objeto, por exemplo, água, de 20 para 21 graus, qual a quantidade de energia necessária
que eu preciso fornecer, né, para mudar a temperatura de 1 grama dessa substância de 20 para 21. A quantidade de energia necessária para essa ação é o calor específico aí dessa substância. Então, o calor específico a gente pode interpretar como a capacidade térmica em razão da massa, a capacidade térmica dividido pela massa. Por isso que é da substância. É a capacidade térmica, que é do corpo, dividido pela massa específica. Então, também a gente pode reescrever a capacidade térmica se eu fizer essa álgebra aqui. Então, calor específico vezes massa. Como eu tenho também mais essa relação matemática, eu tenho aí no sistema internacional a sua unidade também. Então, no sistema internacional, Joule, quilograma, Kelvin, mas usualmente muito comum, caloria por grama grau Celsius. Beleza? Então, essa é a nossa segunda grandeza. Capacidade térmica, C maiúsculo, e calor específico, C minúsculo. Calor específico é da substância. Aqui eu tenho alguns exemplos. Ó. Como que a gente lê isso daqui? O que significa que o calor específico da água é 1? Significa que eu preciso fornecer uma caloria para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau. E se for álcool? Para aumentar 1 grama de álcool em 1 grau, de 30 para 31, por exemplo, de 20 para 21, quanto de energia eu preciso fornecer? 0,58 calorias. Essa é a ideia aqui do calor específico. Claro que a gente não precisa decorar nenhum desses valores. Esses valores são levantados aí empiricamente e são facilmente encontrados em alguma tabela de um livro, de um material, de uma apostila. O da água, como é 1, e a gente vai usar bastante, pode ser que a gente acabe decorando aí, pode até ser que em algum problema o cara omita esse valor. Então é um valor bem fácil, né? Mas normalmente esses valores são dados aí no exercício, principalmente, claro, quando é uma substância não conhecida. A única que é assim, bem difundida é a da água. Então a gente tem essas duas grandezas aí. E agora vamos pensar em quantidade de calor sensível, que é o que eu quero mesmo definir. Esse era o objetivo da aula, né? Quantidade de calor sensível é a quantidade de energia que eu preciso para variar a temperatura de uma substância. Eu tenho aí essa primeira equação em função da capacidade térmica. Então, meu quantidade de calor pode ser dada em função da capacidade térmica, só que capacidade térmica eu posso escrever em função do calor específico. Se eu substituir aqui na capacidade térmica o modo que eu escrevi aqui em função do calor específico, eu posso reescrever essa equação dessa forma, né? Então, essa aqui sim vai ser a equação para quantidade de calor sensível. É essa equação que a gente usa para mensurar quanto de energia eu preciso para provocar alteração de temperatura em uma substância. Eu tenho aqui a massa da substância, o calor específico sensível, que nada mais é aqui vamos dizer assim, um elemento de proporcionalidade, né, entre essas grandezas, e a variação de temperatura. Então aqui, para formalizar aqui uma tabelinha que diz o que é cada uma dessas unidades, né? Então, meu Q aqui é a quantidade de calor sensível, é o que eu quero descobrir, a energia necessária para provocar uma variação de temperatura. Sistema internacional em Joule, usualmente em calorias. Eu preciso da massa aí, desse elemento. Qual a variação de temperatura que ele sofreu? Lembrando que variação aí final menos inicial. E o calor específico. Como eu disse, o calor específico é da substância. Então, você tem lá uma tabela, se o cara precisar, qual a quantidade de calor necessário para variar a temperatura do ouro, de 100 gramas de ouro, de 20 para 30 graus. Eu preciso desse calor específico, e esse calor específico é encontrado facilmente aí em alguma tabela. Beleza? Então, essa é a nossa equação que nós usaremos, mas claro que não podemos deixar de lado essas relações matemáticas aqui, né? De capacidade térmica ou de calor específico, que elas podem ser úteis aí na resolução de algum problema. Aqui eu trouxe um exemplo bem tranquilo, só para ver a aplicação da equação mesmo. Então, eu quero saber quanto de massa eu qual a quantidade, né, de massa de água que
pode ser aquecida de 10 para 60 graus Celsius se eu fornecer 1000 calorias de energia. O calor específico da água aqui, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, o jeito que ele está escrito aqui, eu vou ter uma resposta, eu tenho aqui a quantidade de calor em caloria e o calor específico já em calorias por grama grau Celsius, não vou precisar fazer uma transformação. A temperatura está em graus Celsius, aqui essa unidade está em graus Celsius, então minha resposta vai sair em gramas. Então aqui, só para trabalhar um pouquinho esse exemplo, o que ele quer aqui, né? Ele quer a massa. A equação de calor sensível está aqui. Foi dada a quantidade de calor, foi dada o calor específico sensível. Ele não deu a variação de temperatura, mas variação de temperatura é final menos inicial. Então, a temperatura final 60, inicial 10 graus, eu vou ter essa variação aí simples, né, de 60 menos 10. Aí é só colocar na equação. Quantidade de calor que eu tenho, 1000 calorias. A massa é a variável que eu quero descobrir. O calor específico e a variação aqui de temperatura. Beleza? Aí é só fazer essa conta e a gente chega em 20 gramas. Isso significa, então, que com essa energia eu consigo variar a temperatura de 10 para 60 graus Celsius de 20 gramas de água. Beleza? Uma aplicação bem simples, claro, né? Mas só para ver aí onde se encaixa cada elemento. Tranquilo? Então, nessa primeira parte da aula aí, é isso. Eu queria apresentar para vocês essa grandeza da capacidade térmica, que se a gente for ver, está relacionada com o corpo, o calor específico, que está relacionado com a substância, e a junção desses dois conceitos, que é a equação para a quantidade de calor sensível. As equações que eu apresentei para vocês, né? A equação de capacidade térmica, quantidade de calor em função da variação de temperatura, a do calor específico, capacidade térmica em razão da massa, e a junção dessas duas equações fornece aí a equação para a quantidade de calor sensível. Beleza, senhoras e senhores? Espero que a mensagem tenha sido transmitida aí, e aí ao longo das próximas aulas a gente vai continuar debatendo esse assunto. Tranquilo? Até a próxima então, meninos e meninas.